Fala comigo, amiguinhos, tudo certo? Não é repetição, tá? Estou aqui de novo para fazer análise tática do jogo Inter e Flamengo. Esse jogo aí, válido pelo Campeonato Brasileiro. Uma derrota que não é boa. Uma derrota que não é boa. Perder nunca é bom. Por mais que o Inter tenha um outro jogo importante, que é o que mais vale. Aí a gente até, releva um pouquinho. Mas um jogo, principalmente, que escancarou, né? Escancarou. Bom, antes de tudo, se inscreva no canal, é muito importante pra gente. Você que está vendo esse vídeo pela primeira vez e gostou, envie para mais pessoas. Nós somos o único canal do Brasil que faz esse tipo de conteúdo, de uma análise tática em cima de melhores momentos, mostrando um pouquinho do que eu vivi no futebol, quase 20 anos. Então, convenhamos, né? Um material tão rico desse merece like, merece curtida, merece que você se inscreva e merece ter muito mais seguidores que a gente tem hoje. A gente está batendo 150 mil, queremos ir a 200 para melhorar cada vez mais a entrega para vocês, tá? Você que não viu ainda, eu sempre faço uma análise tática em cima dos melhores momentos, tá? Então eu não tenho controle de tudo, mas dentro do que tem aqui, a gente consegue fazer algo. Voltando ao jogo, Flamengo 3-1, Flamengo passeou, né? Se já tem uma diferença de elenco, não estou falando de resultado, diferença de elenco. Ontem ele ficou muito mais evidente, até porque o Flamengo entrou com, 80% do time titular e o Inter com 100% de reservas. Tudo certo, evidenciou um pouquinho mais, mas o Flamengo passeou em campo, né? O Flamengo decidiu ali nos primeiros 10, 15 minutos e depois controlou o jogo. Um elenco foda, maravilhoso, um time de muita qualidade. Esperança que o Flamengo tenha cansado um pouco, né? Também explicar para vocês, antes de chegar na análise tática, o que aconteceu ontem quando o Roger, no fim do jogo, botou os titulares jogar. Ok? Isso é muito importante para vocês verem o que vocês escutam. O Roger não botou esses jogadores para virarem o jogo. Ok? O Roger botou esses jogadores para terem minutagem. O que eu quero dizer com isso? O Inter jogou na quarta-feira. Quinta-feira, descanso. Sexta-feira, treino forte para quem não jogou. Quem jogou, um treininho um pouquinho a mais, porém não forte. Sábado é pré-jogo, quase nada. Domingo é jogo, nada. Então, se o Roger não pega os caras que jogaram na quarta e não dá uma minutagem para eles no fim do jogo, que vai girar em torno de 4, 5 quilômetros, né, que foi ali onde eles entraram, se ele não dá isso, os jogadores ficam sábado e domingo sem fazer nada. Por quê? Pré-jogo não se faz, porque tem o jogo, pode precisar dos jogadores, e no jogo seria um dia no hotel. Sem contar a quinta-feira no pós-jogo, onde eles, têm a recuperação. Então imagina, em 7 dias, 3 dias sem fazer nada. Ok? Então o que é isso? É para o corpo não relaxar. Corpo descansado é diferente de corpo relaxado. Descansar é tu tá pronto para ir de novo. E pronto para ir de novo, tu não precisa correr 10 quilômetros no jogo. Daqui a pouco, tu enche o tanque correndo 4. Que foi isso que o Roger fez. Ele deu minutagem, vão jogar, vão pro campo. Desfrutem. É um treino forte. Então quando o pessoal fala, pra que botar os titulares no fim do jogo para virar o jogo? Não é isso. Ele tá pensando na quarta. Porque senão, volta a dizer, eles ficariam quinta da semana passada, sábado, domingo, sem fazer nada. E hoje, daqui a pouco, o treino que lhe for dado, cansa, porque o corpo está em descanso. Está relaxado. Não é em descanso, desculpa, está relaxado. Então, é para explicar para vocês o porquê o Roger botou esses jogadores em campo, ok? Hoje eles estão muito melhores porque eles treinaram ontem. Perfeito. O jogo, como eu falei, uma diferença grande de time, por questões óbvias, porque o Flamengo entrou com quase todo o time titular e o Inter com quase todo o time reserva. Mas, para um time reserva do Inter, ele tem que estar mais organizado. Muitos jogadores sendo cobrados, e quando tu tem uma oportunidade de jogar um jogo grande assim, qual que é a chance que tu tem? Vou fazer o melhor possível para mostrar para o meu treinador que eu tenho chance de talvez quarta-feira entrar em algum momento. O jogador, ele não... O treino é muito importante, mas quando ele tem a oportunidade de jogar, ele tem que fazer por onde?
E o Inter, como equipe, não funcionou. Até por falta de entrosamento. Aqui é nítido, ó. O que vocês veem nessa foto aqui? Que se o Arrascaeta chutar no primeiro pau, alguém do Flamengo vai cabecear. Olha aqui. Por que tem 4 jogadores sozinho no segundo pau? Isso aqui é entrosamento, é conversa. Se vocês forem ver, numa linha tá tudo lindo, tá tudo certo. Mas uma linha sem marcar ninguém, não dá. Olha aí, ó. Olha aqui. 1, 2, 3, 4 jogadores do Inter contra 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores do Flamengo. Por que eles estão aqui? Tem zona, tem tudo isso. Mas vocês lembram que no primeiro jogo o Inter tomou um gol assim. Que tinha jogadores lá atrás que não estavam marcando ninguém. Então, lá na frente alguém vai estar sobrando do time rival. E é mais ou menos parecido. Com certeza o Felipe está treinando isso. Com certeza o Roger viu isso e tem que arrumar. Dentro do esquema tático tem muitos jogadores que não estão marcando ninguém e vai sobrecarregar alguém. E quase sempre marca o primeiro pau e o segundo pau tu cuida. Porque o segundo pau é uma bola mais viajada. É mais difícil de tu ver alguém fazer um gol de cabeça daqui do que daqui. Daqui é uma bola que tem que ir alta, a bola viaja mais, dá oportunidade de qualquer um disputar. Primeiro pau, gente, é bola rápida. Bola rápida. Olha isso. Olha isso. Essa é uma fotografia e tá na cara que o Felipe tá treinando. É o primeiro pau. O primeiro pau eles não marcam bem. Porque eles marcam de um jeito que a zona eles ficam sozinhos. Olha aí. Isso tem que consertar para ontem. Mais para frente. Foda-se, se embola todo mundo aqui. Mas não pode ter isso. Volto a dizer, 1, 2, 3. Na real, tem um jogador aqui, ó. Aqui foi quem? Foi o Ortiz, né? Ou o Léo Pereira? Não, foi o Ortiz. Se não é o Ortiz, é o Léo Pereira. Se não é o Léo Pereira, é o Pedro. Olha aqui, eles têm 3 chances para cabecear. Isso é um erro. Isso é um erro gigante. Que com certeza o Roger deve estar vendo. Ele sabe. E o Felipe sabe. E o Felipe fez isso de novo. Bola no primeiro pau, que o Inter é minoria no primeiro pau. No lugar mais grave, mais importante de uma bola parada, sempre é o primeiro pau. E outra coisa. Sempre tem que ter um no primeiro pau. O primeiro pau é sempre do time da casa. Tem que ter alguém ali, justamente para aquela bola ruim. Sabe aquela bola suja que tu tira assim, tira baixinha, aquela bola que não sobe? Se a bola vem baixinha, ia chegar igual. Então, gente, é loucura, tá? O Inter deu sorte. O Inter deu muita sorte. E o Flamengo tá bem treinado. O Felipe Luiz sabe. O Felipe Luiz sabe tanto que fez. Aqui outra coisa importante, ó. Gente, vamos dar um desconto. O Inter tem bons jogadores, mas 100% reserva. O time do Flamengo, quase todo titular. Por si só já se explica, mas a gente tem que falar sobre essas coisas. O que já se desenha aqui? Ó, 1, 2, 3, 4 jogadores do Inter para 2. Mesmo assim, o cara teve um passe muito tranquilo. Para esse filho da mãe aqui, ó, que é um fenômeno. Que jogou comigo vários anos. Olha aqui. Vocês lembram que na coletiva o Felipe Luiz falou do 10 do Inter? A mesma coisa aqui. Claro que o arsenal do Flamengo é muito maior, mas o que acontece? Muitos jogadores do Inter não marcaram, não pressionaram, saiu um passe muito tranquilo. E olha o outro lado, gente. Olha o outro lado. Olha aqui. Lateral lá em cima. Ó. Lateral lá em cima. O Inter tá todo mundo desesperado. Olha os movimentos dos jogadores do Inter, tá todo mundo desesperado. E olha os movimentos dos jogadores do Flamengo, é tranquilo, é um corporal. E poxa, durante o jogo a gente viu os jogadores do Inter, toda hora quando fechava a imagem, todo mundo assim, ó,
todo mundo morto. E os jogadores do Flamengo tranquilo. Isso é correr demais atrás. É muito esforço. Olha o outro lado, ó. O Pedro acabou de olhar aqui para ver se tinha gente aqui. O que o Pedro começa a fazer agora? Ele começa a vir para trás para evitar que esse zagueiro divida os dois. Ele pessoaliza, ele vai trombar. Para um tá sozinho, senão os dois marcam os três. E olha aí, viu? Ó. Problema de execução. A bola viajou um pouquinho mais. Daqui a pouco, se o Pedro é esse cara, aconteceria diferente. Mas não aconteceu. Gol do Flamengo. Então, muito que acontece, gente, num jogo, tem que ter muito cuidado. O Inter tem que saber marcar sem muita gente. Não pode todo mundo se matando. Por quê? Já tá desenhando aqui, ó. Tá desenhando. Tinha que estar mais dentro, tinha que estar mais aqui, tinha que estar mais aqui. Porque, ó, tem que marcar esse, tem que marcar esse. Se a bola vem pra cá, ele estaria. Mas ok, é melhor os caras controlarem a bola aqui, que tu consegue marcar, do que entrar por aqui. Sempre os lados são menos perigosos para quem defende do que por dentro. Por dentro tu tá escancarado. Olha o movimento do Pedro, ó. Olha aqui, vocês vão ver que o Pedro já vai olhar. Eu acho que aqui é o Varela, ó. Olha o Pedro. A Arrascaeta dominou. Ó, vocês viram que ele olha rápido e volta? Aí quando a bola não vai nele, ele já tira a distância desse jogador, porque já tem o entendimento que a bola vem alta, que dificilmente esse jogador vai conseguir fazer pro gol. A mesma coisa vale quando eu estava falando de cruzamento no primeiro pau e no segundo. No segundo pau ela vai viajar mais. Então dificilmente esse cara vai fazer o gol. Vai ter uma outra jogada. Ok? Olha só. O Pedro sentiu, deu 2, 3 passos para trás. Campo rápido, chute seco, um golaço. Rasteiro, tipo assim, como manda o figurino. Porque tinha 2 jogadores contra um zagueiro. Tinha 2 jogadores contra o Aguirre. E o Aguirre também jogando fora de posição. Não é porque ele é bom na lateral direita que ele vai ser 100% na lateral esquerda. Simplesmente o corporal de se mexer é completamente diferente. Mas é o preço de botar o time reserva. Isso tudo tá no pacote. Olha que legal o time do Flamengo, ó. É por isso que esse time é foda, tá? Vocês estão vendo, ó. A bola tá chegando nesse cara aqui, ok? Mas olha a diferença de jogador que pensa antes. Olhem aqui. Vocês estão vendo que ele tá olhando, já imaginando o que ele vai fazer com a bola? Caso a bola vá nele? Olha isso aqui, gente. A bola nem tá com ele. Ele já tá olhando como tá a distribuição do time dele lá no ataque. Ó, e a bola nem chegou nele. Aí é o que acontece? O ponta traz o lateral direito para marcar por dentro. Vira um puta espaço lá. Não precisava ter fechado tanto, já que o Inter estava em superioridade aqui. Faltou comunicação. Isso é, o jogador tá chegando agora e falta de entrosamento. A função do Lino foi justamente trazer ele. E olha lá o que aconteceu. Olha aqui. Lembra que eu falei? Esse jogador tem que estar aqui olhando. Esse aqui vai tentar pegar esse. Esse aqui já está marcando o corpo de um desses. Ou ele vai pegar o Pedro, ou vai pegar... Mas tem 2, porque está no raio de visão dele. E não tem como ele correr para lá imaginando que vai ter alguém nas costas dele. Até porque no subconsciente esse é o cara dele. Então aqui não é problema dele. Olha aqui. Tanto que ele encostou, ó. Ele encostou no Araújo. Encostou no Pedro. Vocês entenderam que o Arrascaeta teve uma outra opção? Mas e a parte boa? Por que o Arrascaeta dá tanto passo para gol? Porque o que ele mais tem são opções. E se ele tem opção e os jogadores parceiros dele são de alto nível? Vai dar. Não tem erro. Os bons andam com os bons. O Arrascaeta ainda... Olha isso aqui, gente. Coitado do Aguirre, desesperado, ó. O Aguirre tá com 2 o tempo todo. Então, quando alguém fala... acontecia muito com o René...
Ai, é sempre nas costas do René. Mas a culpa não era do René. É igual aqui, ó. Se der aqui, a culpa não é dele. Porque tem 3 caras contra ele. É isso que eu quero que vocês entendam. Para quando vocês forem botar a culpa em alguém de algum erro, saibam se vocês estão botando a culpa na pessoa certa. Porque, claro, sempre tem um erro num jogo. Às vezes é méritos do rival, mas sempre tem um erro. E mesmo assim, olha aí, ó. Volto a dizer, ó. Muita gente sem marcar nada e muita gente sozinha em cima de um. Isso vai acontecer quarta-feira. Olha aqui, ó. Se tu pega fotografias do jogo, olha aqui. São 2 jogadores sozinhos. Ó, outra coisa. Aqui é muita qualidade, né? Porque olhando assim, teoricamente o Inter tá mais ou menos... Ainda mais que o jogador tá driblando pra cá. Se ele dribla pra cá, meu Deus. É uma outra jogada, um outro problema. Mas dava pra marcar. Só que, ó. Essa bola não pode passar, gente. É um passe de esquerda. Não foi um passe forte. Não foi um passe forte. Tem 3 jogadores aqui. Ele já tá mostrando que ele não vai chutar no gol, ou que ele não vai chutar com a direita. Ele já decidiu o que ele vai fazer. Ele deu fortuna nesse passe, foi um bom passe, mas, gente, olha a velocidade do passe, não pode passar, não pode passar. Olha isso. O Aguirre fechando, certo, mas aqui dá um carrinho, se atira. Olha isso. Aí se tu vê a imagem, ó, linha de 4. Mas no começo a bola passou muito tranquilamente no meio da linha de jogadores. Aí aqui é pura qualidade do Pedro. É pura qualidade. Ele jogou no único lugar que podia jogar, com a perna esquerda. O atleta do Inter fechou direitinho e ele jogou no único espaço. Mas isso é o fim. O meio da jogada que o pessoal tem que estar ligado. Ela não pode passar assim, ó, por baixo entre 3 jogadores do time. Não é um passe entre linhas que passa entre zagueiros. É um passe que está passando assim, ó. Sabe o que é isso? Ó, olha isso de novo. Ó, ele já mostrou que não vai conduzir, não vai fazer nada. Ou ele vai chutar pelo movimento, ou ele vai tocar. Olha isso. Olha. É louco, né? Imaginar que vai sair gol, né? E olha a qualidade dele. Um golaço. Então, eu vi o Inter dando o desconto de... Volto a dizer. O desconto esse de desentrosamento e tal. O time do Flamengo muito superior. Mas são coisas que não tem nada a ver com isso. Daqui a pouco um pouquinho mais de atitude. Ó, primeiro pau de novo, ó. Aí uma bola aberta. Aí ia ser um golaço, mas o que acontece, essa bola não pode passar no primeiro pau. Lembra que eu falei antes da bola suja, aquela que vem baixa? São essas bolas aí. Tem que tirar. O jogador que está no primeiro pau tem que tirar. No mínimo, joga ela de volta lá para escanteio. Mas não pode errar assim. São movimentos básicos. Ó, vocês estão vendo que, nesse caso, olha o Flamengo, ó. O Flamengo tá bem espalhado. Tá todo mundo se matando. Diferente daquela jogada defensiva do Inter. Aqui um baita escanteio, uma baita cabeçada, porque aqui vira... É quem pula mais consegue. Não pode o jogador estar sozinho. O jogador não pode estar sozinho. Poderia ter um replay nessa jogada, porque foi quase gol. Não botaram. Até pra gente examinar mais. Mas, bom cruzamento, um time que defende bem, aí é disputa. O problema é quando o cara tá muito sozinho e não tem disputa, que foi isso que aconteceu com o Inter nas jogadas anteriores que eu falei. Segundo tempo, o Inter voltou muito melhor, melhorou. Isso é outra coisa. Independente da diferença de times, o Inter tem time para produzir mais, entende? Mesmo os reservas do Inter, eles tinham potencial. São grandes jogadores, cara. São grandes jogadores. Vai na minha. Só que o Inter não produziu. O Inter não produziu. Inoperante.
no primeiro tempo, quase 100%. E falta, né, dos atacantes do Inter pelo menos terem mais chance de gol. Porque a gente cobra o atacante quando ele erra gol, mas quando ele não erra, o problema não é deles. O problema é do contexto geral. Olha que bola maravilhosa, que lançamento maravilhoso. Olha só. Não achei errada a execução, tá? Não achei mesmo. Mas olha só, coitadinhos. Coitadinhos, não fiquem me xingando aí. Me entendam com bons ouvidos, tá? Me escutem com bons ouvidos. Olha aqui. Se toca aqui, é gol sem goleiro. Se a bola vem e ele chuta pra fora, ok. Culpa do jogador. Mas olha. Olha a chance de gol. E o Valência fica pedindo a bola. É mais garantido esse cara jogar pro meio pra alguém fazer o gol sem goleiro do que ele pegar de primeira. Mas volto a dizer, não foi uma má execução. Ele foi méritos do goleiro. Mas ele teria uma outra opção melhor. É um jogador que não está acostumado a estar dentro da área, é um jogador mais defensivo, está tudo certo. Apenas uma outra opção. Poderia ter replay também, né? Aqui vamos para o segundo tempo. O que eu ia falar. O Inter tem que ter muito cuidado. No primeiro tempo contra o Flamengo lá, o Inter demorou, jogou melhor no segundo tempo. Ontem em Porto Alegre a mesma coisa. O Inter não pode se dar o luxo de começar devagar. É mais fácil tu começar forte e tentar o resultado e depois relaxar do que tu começar devagar e depois tentar correr atrás. Lembrando também, os jogadores não fazem isso por acaso. São circunstâncias do jogo. Então o Inter tem que tentar, nesse jogo, tomar as rédeas. Pressão, a torcida tem que estar em cima. Primeiros 2 minutos, um escanteio, alguma coisa desse jeito, para o outro time se sentir acuado. Porque cada um vai lutar com as suas forças. Ok? E a força do Inter é tentar um algo a mais, é tentar com que os jogadores estejam no melhor dia deles, já que eles têm qualidade. Os jogadores do Inter têm qualidade, eles podem fazer um enfrentamento. E um gol muda tudo. Entendeu? Então isso é muito importante. O Flamengo já caiu fora de competições, mais ou menos nesse contexto. Então esse jogo aqui ele vira muito aprendizado para o que vem. Que importante, Valência saiu da linha. A linha seguiu. Vocês lembram no começo do vídeo que teve essa jogada aqui, que o Lino entrou e o nosso lateral direito veio com ele e outro passou sozinho? Olha a diferença. O jogador do Flamengo não vem atrás do Valência. Deixa ele aqui. Ele vira, eles vão ter que passar por mim. Se ele acompanha o Valência, ia ter um buraco gigantesco. Tem horas sim, aqui perto, tem que acompanhar. Mas tem horas que o jogador tem que ser inteligente de falar, aqui eu não vou. Foi isso que a zaga do Flamengo fez. Se ele vem atrás do Valência, abre um buraco gigante. Então deixa o Valência aqui pegar a bola. Ele não vai fazer o gol daqui, ele vai ter que passar pela gente. Olha aí, ó. Olha aí. Aí eles conseguem conversar, ó. Tem tempo para pensar. Tá organizado aqui. Está começando a se desenhar um 2-1, mas ainda está organizado. Luiz Araújo já está falando por Varela, ó, se passar para lá, tu marca. Aqui é meu. Ó, viu? Tudo controladinho. Porque tá bem treinado, ninguém corre demais. Aqui atrás tá muito bem. Por mais que tenha 2 jogadores aqui, eles estão fora da área e essa bola tem que viajar, que aí dá tempo do time virar e vir. Mas o Inter também muito bem. Optou pelo chute, um baita chute, um bom chute, muito boa decisão. Mas se ele quisesse, tinha o segundo pau. O bom é isso. Um time quando mostra que ele está bem, é quando ele tem 2 ou 3 jogadas a se fazer. Aí depois vai do escolher de cada jogador que está com a bola. Vê quando eu falo de que ser lateral não quer dizer que tá certo? Do outro lado, olha onde está o Aguirre aqui. Ó. O Aguirre, em algum momento, ele saiu de lá para vir acompanhar o Luiz Araújo. O que faltou? Comunicação. Alguém pega. E é mais fácil ele dominar aqui do que ter essa troca e o ponta ter que marcar o lateral direito. Entende? Se está organizado, só troca. Esse fica por aqui por dentro e o Aguirre ali. E sem correr nenhum metro.
E olha o que aconteceu. Aí, o meu zagueiro tem que chegar e acabar com essa jogada. Nessa hora não tem categoria, nessa hora não tem ser legal. O Vitor tem que chegar, acaba com a jogada. Zagueiro não pode ir e ser facilmente batido. O zagueiro ou tira a bola ou racha o jogador. Porque se não racha, olha o que acontece. Mais firmeza, tá? Tem que ter mais firmeza. E aqui um corte lindo, lindo, lindo. Corte lindo. E aí méritos aqui que acompanhou também, porque aqui era gol. O próprio Arrascaeta era gol. Voltou bem, o Richard tirou uma bola, tirou um gol. Vê as bolinhas passando fácil entre linhas? O jogador se olhando, ó. Cara, por que tu não pegou? Isso aqui ele tá dizendo, por que tu não pegou se passou do teu lado? E volto a dizer, não tô tirando os méritos, não tô botando culpa em alguém, mas isso é atitude, isso é estar mais ligado. Se tá mais ligado, corta essa bola. E olha o que aconteceu. Aí não tem zaga que aguente, né? Pobre Aguirre correndo pra fechar, ó. Não tem zaga que aguente. Outra coisa. Por que esse jogador tá dentro da área? Porque aqui não pode entrar tanto. O Vitor tem que vir aqui, ó. Porque a partir do momento que tu vem aqui, esse jogador ele não estaria aqui. Se ele tá aqui, ele tá impedido. E se ele vê que o Vitor ficou aqui na linha do Aguirre, ele não vem para cá, ele abre aqui, ó. Ele faz esse movimento para tentar receber. Aí o que acontece? A zaga conseguiu atrasar a jogada. Mas olha aí, ó. Ficou muito longe, tem que pressionar. Tem que pressionar. Porque se o cara vem daqui com a bola e tem a liberdade de chutar aqui, isso era tudo que eu queria. Zaga correndo para trás, eu faço o gol. Não tinha ninguém passando para ter esse motivo de entrar tanto. E, gente, é um ato de desespero. O erro não foi dele. Ele só tentou consertar algo que deu errado ali, no qual a zaga do Inter ficou completamente vendida. E é o negócio que eu falei, né? Fica fácil pro Arrascaeta. Porque os companheiros deles resolvem. Olha o que eu falo aqui, ó. Não tem jogador fazendo facão. Não tem, então não corre para trás, vem para frente. Faz com que ele tenha que te driblar. Porque se ele tentar o drible, daqui a pouco chega um apoio e tal, mas... Ó. Olha aí. Ficou muito espaço, ficou muito fácil. E não é a culpa do Vitor. É apenas um ato para tentar dificultar. Daqui a pouco ele correu para trás para atrasar o movimento dele, para ver se alguém chegava, mas time de qualidade dá gol. Não adianta. E o Inter estava fazendo um jogo melhor, né? Daqui a pouco o terceiro gol foi demais. Mas ao mesmo tempo, o Flamengo tinha um jogo na mão. A hora que o Flamengo queria, ele acelerava e tinha uma jogada de gol. Aqui que eu falei, onde já entraram os jogadores que supostamente serão titulares. Isso para dar minutagem. Não é para virar o jogo. Parem de falar besteira. Não é para virar o jogo. O Roger não falou, vai lá e vira o jogo. Gente, vão jogar. É jogo / treino. Porque quanto mais vocês se movimentarem aqui, melhor vocês estarão na quarta-feira. Daqui a pouco esse chute do... quando eu jogava, eu sempre buscava o chute cruzado. Porque o cruzado, tu faz o gol cruzado. O cruzado pode ter gol contra. Se o goleiro defender rebote pro meio da área, pode ter rebote. Tem o teu jogador entrando. Então sempre eu buscava... Eu lembro que eu treinava e sempre tinha um cone do lado dos gols, que era acertar o cone cruzado. Do lado de dentro, né? Aí vocês veem, né? O Inter muito melhor. Uma baita bola. Essa bola é muito boa. Bola que tu joga entre... campo rápido e bom, como é o Beira-Rio. O campo tá úmido. Bola entre goleiro e zagueiro. Eu nem sabia que esse era o próximo momento. Mas vocês viram que eu falei no anterior, onde sempre cruzado, que sempre cruzado é problema, no chute do Borré? É por causa disso aí, ó.
A bola sempre cruzada é problema. Deixa eu ver aqui. Ó. Cortaram até o gol do Inter. Esse gol tem uma importância muito grande, porque quando o Inter botou os titulares, o Inter fez 1-0. Essas coisas que tem que se agarrar. É importante que o Rafael voltou a fazer gol. Vamos ver se vai aparecer. E são essas informações que se leva para o jogo de quarta. Porque dá, não é impossível. É um time muito bom, muito melhor? Claro que sim. Mas é um time que quando pressionado também sofre. Olha o ânimo que o Inter teve depois de um gol. Já foi para cima, já roubou mais uma bola. Já querendo, os jogadores já aparecendo mais querendo o jogo. São pequenos detalhes que contam muito num jogo. Então, é isso, né? Vamos desconsiderar quase tudo aqui. Derrota, é ruim. Mas o Flamengo jogou quase 100% titulares, o Inter 100% de reserva. Já se sabia que isso poderia acontecer. Moral da história, quarta-feira tem um jogo super importante, né? Eu acho que passar por isso aqui vale se ganhar na quarta. Aí tá tudo certo. E o Inter sim tem uma oportunidade. Então, espero que você tenha gostado aqui. Falei bastante, falei demais. Desculpa porque tem que falar, não tem água, não vou parar para não perder a dinâmica. Mas foi esse o resumo de essa análise tática de Flamengo 3, de Inter 1, Flamengo 3. Mais uma derrota em casa. Então agora tudo voltado para quarta-feira, né? Vamos acreditar, temos que acreditar. O Inter sempre foi forjado a grandes vitórias em cima de momentos que ninguém acreditava. Tá aí, mais uma oportunidade para esses jogadores mostrarem que podem e mostrarem que podem levar com esse elenco o Inter a outro patamar. Valeu, gente! Boa semana a todos. Mais uma vez, se inscrevam no canal. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Um grande abraço e até mais.